Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registro do evangelista Mateus, no seu Evangelho, capítulo 7, para a leitura que nós faremos a partir do versículo 23. Aliás, a partir do versículo 21 até o versículo 23. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor Jesus, registrada pelo evangelista Mateus, para a nossa edificação, para a nossa advertência. E nós louvamos o teu nome por isto. Te pedimos agora que o Espírito Santo, que inspirou o evangelista Mateus para que ele com fidelidade registrasse estas palavras de Jesus, o mesmo Espírito exerça o seu ministério da iluminação, aclarando nossa mente, nossa compreensão, nosso entendimento, para compreendermos o ensino da Tua Santa Palavra para a nossa advertência e para o nosso crescimento e fortalecimento da nossa fé. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Como uma pessoa se torna cristã? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. E uma outra pergunta, até um tanto inquietante, que algumas pessoas fazem é a seguinte: será que eu sou um cristão? Eu sou uma pessoa salva por Cristo Jesus, meu Senhor? Eu pertenço realmente ao Senhor Jesus? Eu posso estar seguro de que Jesus Cristo me salvou dos meus pecados? Eu amo realmente ao meu Deus? São perguntas, meus amados irmãos, que o coração crente muitas vezes faz, e aqueles principalmente que têm dúvidas a respeito da salvação de suas almas constantemente fazem. Pode parecer fácil, meus amados irmãos, responder essa questão. A Bíblia é clara: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então é só crer em Jesus. Mas, meus amados irmãos, nós devemos ter o máximo cuidado ao lidar com este assunto. O próprio Senhor Jesus, no texto que nós acabamos de ler, nos alerta sobre a possibilidade de estarmos enganados a respeito da nossa própria salvação. Prestem atenção no que ele diz aqui em Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É muito interessante observar essa palavra que Jesus usa aqui, nunca vos conheci. Ele não está dizendo aqui, olha, no passado eu conheci vocês, mas agora eu não conheço mais. No passado vocês foram crentes, mas agora não são mais. Nunca foram realmente convertidos, transformados, e Jesus diz, eu nunca vos conheci. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter a certeza de que somos salvos e de que Jesus Cristo realmente nos aceitou. Agora, a pergunta é, como nós podemos fazer isso? Como nós podemos saber
com certeza que Jesus Cristo nos salvou do pecado e que Ele nos fez seu povo, participantes, membros da sua família. A palavra de Deus diz na Bíblia que nós podemos descobrir se pertencemos a Cristo ou não. Lá em 2 Coríntios 13, 5, nós temos esta exortação: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Então, o crente precisa fazer este autoexame, este exame próprio, se ele está ou não realmente na fé. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, tinha absoluta certeza da sua salvação e mais, ele tinha absoluta certeza de que nada, nenhum poder, nenhuma força poderia separá-lo do amor de Deus. Ele escreve o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele escreveu isso aos Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. O rei Davi também tinha certeza disso, certeza da sua salvação, quando ele expressa no Salmo 27, verso 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Então ele tinha essa convicção. E, meus amados irmãos, se nós não temos a certeza de que que Jesus é o nosso Salvador, devemos pensar em algumas verdades importantes da palavra de Deus. Primeiro, todos os que recebem a Cristo são chamados filhos de Deus. O apóstolo João escreveu isso no capítulo 1, verso 12 do seu evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tornam-se, portanto, filhos de Deus, membros da família de Deus. E você já recebeu a Cristo do modo como a palavra de Deus fala que nós devemos recebê-lo? Se você recebeu a Cristo assim, você está salvo, você é um filho de Deus, você é um servo de Deus. Você, irmão, crê que Jesus morreu no seu lugar, no lugar dos pecadores, que Ele carregou sobre si mesmo a ira de Deus contra os seus pecados? Pois foi o que Ele fez. Ele levou sobre si, para o madeiro, os nossos pecados. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. Você tem aquela convicção de que é um pecador e que já deixou todo o pecado para trás e que se voltou para Jesus como seu Senhor, seu Rei, para governá-lo, seu sacerdote para interceder por você, como seu profeta para ensiná-lo. Nós cantamos um hino agora mesmo, falou sobre essas funções de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso sacerdote para interceder por nós, é o nosso rei para dirigir a nossa vida, nos governar, e é o nosso profeta para nos ensinar a sua vontade e a vontade do Pai. Nós estamos descansando em Jesus e dependendo somente dEle para nos levar a Deus? Ou estamos confiando em nossos méritos, confiando em nossas virtudes, confiando em nossa própria capacidade? Nós temos que reconhecer que dependemos inteiramente do Senhor. E temos que descansar em Cristo Jesus, dependendo somente dEle, para nos levar ao Pai, nos levar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Não há outro meio de alguém aproximar-se de Deus, chegar a Deus, fora de Jesus, fora de Cristo, não há salvação. E outra coisa importante, como tem sido o seu desejo, o seu propósito de agradar o Senhor de todo o seu coração e de todo o seu ser? Tem sido esse o seu desejo, o seu esforço de cada dia?
você se preocupa em fazer aquilo que Jesus manda e evitar aquilo que ele condena, aquilo que ele proíbe. Então, se você recebeu a Cristo desse modo, a Bíblia assegura, sem dúvida alguma, que você é um filho de Deus. É muito importante saber que Deus nos salvou e a nossa própria vida, nosso próprio futuro depende disso. Mas Jesus, meus amados irmãos, ele faz um alerta muito veemente na sua palavra, é que a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado e somente alguns o encontram. Está aqui no mesmo Evangelho de Mateus, nesse mesmo capítulo 7, no versículo 14. Então é importante, portanto, nós estarmos certos de que nós estamos trilhando este caminho da salvação, este caminho para a vida. E se nós queremos estar certos, nós devemos deixar que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensine, nos mostre o caminho. A Bíblia é a regra que deve nos guiar, que deve nos conduzir. E se a Bíblia deixa claro que você pertence a Deus, aceite isso alegremente, creia nisso, não tenha dúvida a respeito disso. Se a Bíblia mostra que você não é um cristão, não tente também esconder essa verdade. Não há outro guia para a verdade a não ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na medida em que o Espírito Santo a usa e nos ajude a entendê-la, a compreendê-la. Então é possível, meus amados irmãos, saber que somos cristãos autênticos. Nós podemos estar certos de que pertencemos a Deus. Mas então vem uma pergunta inquietante: por que então, como é possível então que tantas pessoas estejam inseguras sobre essas coisas? Duvidam a respeito da sua salvação, mesmo dizendo que são crentes em Jesus? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, isso ocorre porque as pessoas não sabem sobre Deus e como Ele dirige as coisas. Eles não percebem que Deus não tinha a menor obrigação de enviar Jesus ao mundo. Não havia nada em mim, em nós, em você, que o obrigasse a fazer isso. Deus mandou Jesus ao mundo porque Ele o amava. Ele enviou Jesus ao mundo porque nos amava. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E uma das coisas que o cristão aprende na palavra de Deus é que nele não havia nenhum bem, nenhum merecimento. Outros ficam, meus amados irmãos, incertos por não saberem que Deus lida com as pessoas de várias formas, esquecendo-se que as pessoas vêm a Cristo de modo diferente. Nós não podemos estabelecer um método, um sistema que prove que uma pessoa veio a Cristo. Aí alguém poderia dizer: bom, se não caiu do cavalo e ficou cego como Paulo, não é crente. Não é por aí. Ele teve a sua experiência, você teve a sua, eu tive a minha. Do mesmo modo que não há dois crentes que sejam igualmente consagrados. Alguns vivem vidas consagradas, dedicadas, retas, boas. Outros fazem coisas erradas. São crentes, mas fazem coisas erradas ainda. Então, meus amados irmãos, nós podemos estar seguros sobre sermos cristãos ou não. Por não, às vezes, estamos inseguros a respeito dessa verdade, porque nós não temos sido honestos, às vezes, na nossa vida cristã, não temos sido honestos para com Deus. Isso ocorre quando nós estamos apegados, quem sabe, a algum pecado, mesmo sabendo que é errado,
e não pedimos o perdão de Deus e a sua ajuda para lutarmos contra o mal. Então não é de se admirar que muitas pessoas estejam inseguras sobre se pertencem a Deus ou não pertencem. Não há aquela preocupação de deixar o pecado, deixar aquilo que a palavra de Deus condena e buscar o Senhor. Então, meus amados irmãos, se de fato nós não queremos saber se somos cristãos verdadeiros ou não, que é exatamente a atitude de quem procede como nós já dissemos, não é de se surpreender que muitas pessoas estejam tão confusas sobre esse assunto. E a palavra de Paulo continua: examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. E o apóstolo Pedro também faz uma exortação semelhante: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Prove cada dia mais a sua vocação e a sua eleição com a sua vida, com a vida que você leva. É isso, em outras palavras, parafraseando que o apóstolo Pedro está nos dizendo. E outras coisas, meus amados irmãos, que levam as pessoas a duvidarem da salvação é que, às vezes, elas procuram pelos sinais errados de serem cristãos. Por exemplo, pensam que um cristão verdadeiro nunca peca. Nunca peca. E a Bíblia diz que não há homem que não peca. O cristão, ele não vive no pecado, mas ele ainda peca. O pecado tem que ser na vida do crente um acidente. É um espinho que às vezes entra na sua carne, mas que causa dor, e ele tem que tirar aquele espinho para sentir alívio. Então, ele não se dá mais com o pecado, não se acomoda mais com o pecado. Então, o crente, mesmo salvo, mesmo os santos homens de Deus, pecam, cometem pecados, deixam às vezes fazer a vontade de Deus, fazem sua própria vontade, falham em muitas coisas. Outras pessoas também duvidam da sua fé porque pensam que deveriam receber respostas diretas de suas orações. E isto, meus amados irmãos, nem sempre ocorre. A experiência de grandes servos de Deus, e hoje de manhã nós estudamos sobre isso, como o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele, e Deus não tirou. Deus disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele então descobriu que agora, com aquele espinho, é que ele se sentia forte, que ele se sentia animado. E o próprio salmista teve essa experiência de clamar ao Senhor. Davi teve essa experiência e não ser ouvido. Capítulo 3, verso 1, ele diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? É um grito, é um brado de desespero que o salmista faz, porque o Senhor parecia não estar ouvindo as suas orações, as suas súplicas. E há outros também que esperam alguma experiência emocional do Espírito Santo. Se nós procuramos esses sinais e não os encontramos, nós ficamos confusos e começamos a duvidar da nossa própria salvação. Nós somos ensinados a crer na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus e não nas emoções. As emoções variam. Há dias em que nós estamos lá em cima, na crista da onda, e outros dias nós estamos lá embaixo. Elas são flutuantes, mas muitas pessoas estão duvidando da salvação porque as suas emoções flutuam, variam, e eles imaginam então que não estão salvos. Então, meus amados irmãos, é muito importante nós sabermos que estamos salvos. O apóstolo João escreveu uma epístola com essa finalidade: estas coisas eu escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, Deus quer que nós tenhamos esta certeza, mas devemos nos lembrar, nunca nos esquecermos de uma coisa muito importante, que a salvação é um dom de Deus,
E esse Deus que é o doador da salvação, ele lida com as pessoas de diversas maneiras, de diversas formas, e que os crentes também se diferem em consagração a Deus. Uns são mais consagrados, outros menos consagrados, são salvos. Vão perder galardões, mas não perderão a sua alma, serão salvos diante do Senhor. Então, é importante, meus amados irmãos, que nós tenhamos de forma absoluta esta certeza da nossa salvação. E às vezes o inimigo procura atirar setas de dúvida no nosso coração. Nós não devemos nos permitir jamais que ele faça isso, rechaçar todas as suas insinuações com a palavra de Deus que nos declara categoricamente que a nossa salvação é dom de Deus, é graça pura, não vem de obras para que ninguém se glorie, é resultado da nossa fé. Tenhamos, meus amados irmãos, certeza, rechacemos qualquer dúvida a respeito da nossa salvação. Se você não tem certeza dela, procure o caminho, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Foi o que Jesus disse, é o que Paulo disse para o carcereiro de Filipos, e é o que a palavra de Deus diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra de Deus está dizendo isso aos nossos corações. Que o Espírito Santo possa colocar no seu coração a certeza da sua salvação e da vida eterna, e que o Senhor o abençoe. Amém.